Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E o assunto do vídeo de hoje é um pouco polêmico e é uma pergunta que eu recebo muito lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, comece a seguir, porque por lá eu mostro pra vocês meu dia a dia, meu trabalho e, claro, tem muito conteúdo bacana sobre estilo pessoal, dicas de looks, como combinar peças, cores, etc, etc. Então, se não me segue, você tá perdendo muito conteúdo bacana. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Pri, pode ou não pode usar a blusa pra fora da calça, da saia, do short? Por que sempre tem que colocar pra dentro? Tem sempre que colocar pra dentro? O que faz com a bendita da blusa? Vamos conversar sobre isso. Eu percebo muito lá no meu Instagram essa pergunta, porque normalmente as minhas roupas, os meus looks que eu mostro lá pra vocês, eu sempre tô com a blusa pra dentro da calça, ou do short, ou da saia. Enfim, porque eu gosto muito desse acabamento, eu vejo a diferença que faz quando a gente usa uma blusa pra dentro e uma blusa pra fora, mas hoje eu tô aqui pra explicar pra vocês os efeitos, por que eu uso sim, por que normalmente as consultoras recomendam isso e como usar a blusa pra fora sem problema, porque, gente, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que não existe regra, a gente precisa usar aquilo que realmente faz a gente se sentir bem, aquilo que realmente faz sentido para o nosso estilo pessoal, para o nosso dia a dia. Existem dicas, existem truques, mas a gente sempre vai escolher aquilo que faz mais sentido pra gente. Então, vamos começar do começo, que é o mais importante. Quando a gente pensa em um look, a gente sempre vai pensar que o look ele não é feito só pelas peças que estão ali, mas o como essas peças estão nesse look. Quando a gente só coloca as peças no look, sem nenhum acabamento, sem nenhum ajuste, a gente não tem normalmente o efeito que a gente deseja. Por isso que acontece muito aquela coisa de eu comprei a peça que eu vi em tal pessoa que ficou linda, mas quando eu coloquei não ficou legal. Porque às vezes aquela tal pessoa usou essa peça com algum ajuste, com algum truque de estilo e você só colocou a peça e esperou a mágica acontecer. Isso acontece muito, tá? A gente comprar uma roupa e esperar que magicamente ela vai ficar 100% ajustada e que o look vai ficar pronto só de colocar as peças, mas eu vou ter que contar pra você que não é bem assim. Normalmente, peças que isso vai acontecer, né, de a gente colocar e ficar pronto, são peças únicas. Por exemplo, vestidos, macacões ou até conjuntos, né, porque eles já são feitos na proporção ali da combinação que a gente não precisa fazer tanto ajuste. Mas ó que tem alguns conjuntos que a gente ainda precisa fazer ajuste sim. Então, entenda isso. Então, o primeiro passo de tudo é a gente entender que um look é feito não só pelas peças que a gente escolhe, mas como a gente vai colocar essas peças. Então, os ajustes que a gente vai fazer, os complementos que a gente vai colocar. E aí, quando eu falo de complementos, eu tô falando de acessórios. Então, a gente tem tanto truques de estilo, truques de ajustes, como o colocar a blusa pra dentro da calça, como exemplo, e tem a adição de acessórios, um sapato diferente, temos todos esses pontos. Então, entendidas até aqui? Tudo bem? Agora vamos para esse detalhe específico da blusa pra dentro ou pra fora da calça, do short, da saia. Então vamos começar entendendo o que acontece quando a gente coloca a blusa, a camisa pra dentro da calça. A gente tem o efeito de marcação da cintura. Por que a gente tem a marcação da cintura? Principalmente se eu tô usando uma parte de baixo de cintura alta, porque o cos daquela parte de baixo, vou usar a calça como exemplo para ficar mais fácil para falar para vocês, porque o cos da calça vai aparecer e esse cos da calça está na linha da cintura, então a gente vai ter essa marcação, então já dá essa acinturada na silhueta. Outro ponto positivo, dá a sensação de estar tudo no lugar. Eu brinco muito com as minhas clientes, quem é minha cliente já sabe disso, que eu sempre falo que fica parecendo aquele lookinho que foi arrumado pela avó, sabe? Que é tudo no lugarzinho, tudo certinho, tudo dobradinho. Por quê? Porque a gente tem essa noção de estar tudo no lugar. A gente vê a blusa ali no espaço dela, a gente vê a calça no espaço dela e todos os acessórios de outros elementos que estiverem ali no look estão no espaço que deveriam ocupar. Outro ponto positivo é que os acessórios, principalmente se você estiver usando um cinto, ele vai aparecer.
Porque, obviamente, se eu tô com a blusa pra fora, não tem necessidade de eu colocar um cinto, porque ele não vai aparecer. Da mesma forma, que também é um outro exemplo que eu sempre dou, que se eu tenho uma calça, ou um short, ou uma saia que tem algum detalhe no cos, por exemplo, o modelo clochard, né, que é aquele modelo que parece um saquinho de batata, que tem essa parte do cos mais altinha, ele tem esse efeito um pouquinho mais sanfonado. Se eu coloco a blusa pra fora, eu perco todo esse efeito. Inclusive, pensando nesse modelo, né, no clochard, se eu coloco a blusa pra fora, às vezes eu tenho até mais volume, porque eu já tenho volume no cos e eu vou colocar a blusa por cima e vai dar mais volume. Então, se eu tenho uma peça que tem esses detalhes, né, a peça de baixo tem detalhes de um cinto que já vem na peça, tem esse detalhe de modelagem mesmo ali da peça, se eu coloco a blusa pra fora, eu perco todo esse efeito. Então não faz sentido nem eu ter uma peça que tem esses detalhes, sendo que eu não vou usar com uma blusa pra dentro, que vai ajudar esse detalhe a aparecer e a trazer, né, esse elemento a mais de estilo. Então, quando a gente pensa na blusa pra dentro, a gente tá pensando em tudo isso, em harmonia de silhueta, em harmonia da combinação das peças em si, da gente mostrar de fato todos os detalhes, de todas as peças terem o seu lugarzinho ali no look. E normalmente, gente, quando a gente faz esse ajuste, o look muda completamente. A gente passa de um look que às vezes seria muito sem graça para um look muito mais arrumadinho, muito mais interessante. Dito isso, vamos lá à pergunta que sempre vem depois. Pri, então é proibido, não é legal usar a blusa pra fora, eu tenho que parar de usar, o que eu faço, meu Deus do céu. Não é proibido, você não tem que parar de usar e não é todo look que vai ficar, entre aspas, tá, gente, ruim ou feio porque a blusa tá pra fora. Até porque existem modelagens de blusas que são feitas pra gente usar pra fora, que não são feitas pra gente ajustar. Por exemplo, os croppeds, e aí quando eu falo de cropped, gente, óbvio que eu não tô falando só de topzinho, tá? Tô falando daquelas blusas que são croppeds, mas nem tanto, mas são mais folgadinhas. A gente, primeiro, nem consegue colocar pra dentro e elas não são feitas pra colocar pra dentro, elas vão ficar sobrando. Batas também são essas peças que não são feitas para colocar para dentro da parte de baixo. Algumas camisas também ficam muito bonitas, dependendo da parte de baixo que a gente está colocando toda para fora. Blusas que são um pouco mais amplas, blusas oversize. O modelo peplum também, que é aquele modelo que ele é mais ajustadinho e na barra, né, parece uma sainha. Vou colocar uma foto aqui para vocês terem ideia do que eu tô falando. Também são modelos que não são feitos pra gente colocar pra dentro da calça, porque a gente perde aquele efeito. Então, sempre que a gente vai pensar em como ajustar a peça, primeiro a gente tem que entender a peça. Então, falando de blusa, a gente tem que entender. Se eu colocar essa blusa pra dentro da calça, eu vou perder o efeito? Eu vou perder a modelagem dela? Porque se a resposta for sim, então isso é um tipo de blusa que é pra ser usada toda pra fora. Se a resposta for não, eu não vou perder a modelagem, vai continuar ok, é mais questão de ajuste. Então beleza, eu posso optar tanto por deixar por fora, quanto colocar por dentro, e aí o que vai ser o critério de escolha? O que faz você se sentir bem? É sempre isso, gente, o critério de escolha é sempre o que você olha no espelho e você acha bonito, o que você olha no espelho e você se sente confortável. Não adianta eu falar pra você assim, ai, sempre coloca a blusa pra dentro, se quando você coloca você não se sente bonita, você não se sente bem. Então, a gente usa aquilo que a gente olha no espelho e se sente bem, e se sente bonita. Quais são os efeitos de quando a gente usa a blusa toda pra fora? A gente não faz nenhum ajuste com ela. Primeiro a gente tem que entender que as peças mais amplas vão trazer a sensação da gente perder a marcação da cintura. Por quê? Primeiro que elas são mais amplas, então elas têm mais volume, elas têm um caimento que não é ajustado ao corpo, então elas vão trazer um pouco mais de volume para essa região. A gente vai ter a sensação de tronco mais alongado, porque ao contrário de quando a gente está usando a blusa para dentro com uma calça de cintura alta, que a gente vai ter a sensação de pernas mais alongadas, quando a gente tá com a blusa toda para fora, a gente vai ter a sensação de tronco mais alongado. Então a gente vai ter uma sensação de extensão maior de tronco, o que pode gerar, talvez, depende da combinação, gente, depende de muita coisa, mas pode gerar uma sensação de achatar as pernas. Então tudo isso a gente tem que observar quando a gente coloca a roupa. Será que tá dando esse efeito mesmo? Será que eu tô sentindo isso? Será que não ficou tão legal porque a blusa tá pra fora e tá achatando as minhas pernas? Outro ponto que acontece, que eu falei pra vocês anteriormente, é que a gente perde alguns detalhes da parte de baixo. Então se você tá colocando uma parte de baixo que tem detalhe no cos,
a gente já não vai ver mais. Então a gente vai ver de onde a blusa terminar pra baixo. Será que fica legal? Será que realmente eu tô aproveitando então a parte de baixo do jeito que eu deveria? Pensando na questão do volume, porque eu sei que isso pega muito para muitas pessoas e eu vejo isso dos meus trabalhos como consultora, é que uma coisa que eu falo e que eu bato muito na tecla com todas as minhas clientes: se você está usando uma blusa que é a sua numeração correta, aquele volume que vai acontecer é um volume esperado. É um volume que é da peça, é do caimento, então não tá te fazendo parecer maior. É o volume da peça, aquilo lá é esperado. Então ninguém olha para uma bata, por exemplo, e imagina uma bata justinha, porque aí viraria uma regata, né? Então a gente espera que uma bata seja mais ampla, que ela traga mais movimento e tenha mais tecido. Então sempre tenham isso em mente, gente. Se você tá usando uma numeração que é a sua numeração, que tá correto, então aquele volume que vai acontecer ali é um volume esperado, tá normal, nada de ruim tá acontecendo. Agora, se você tá usando um número a mais, 2 números a mais, óbvio que a gente vai ter uma proporção, um volume maior ali naquela região. Então pode ser que dá uma ampliada mesmo, que vai dar essa sensação de parecer um pouco maior do que se é. E aí eu volto naquele ponto pra vocês de o que faz você se sentir bem, o que faz você se sentir bonita. Porque de nada adianta pensar em todos esses pontos que eu expliquei aqui pra vocês se você não gosta, se você não se sente bem. Eu, por exemplo, eu não gosto de blusas pra fora. Raramente eu uso, é muito difícil, é quando tem um modelo muito específico mesmo, que é pra ficar pra fora, aí eu deixo, porque eu não gosto, eu acho que estende muito o meu tronco e eu não gosto dessa sensação de tronco mais alongado, eu não gosto do acabamento, acho que não fica um acabamento legal, isso falando no meu look, do meu estilo. Mas se você olha e fala assim, ah, mas eu gosto, eu me sinto confortável, eu acho que meu look fica bonito assim, tá tudo bem, gente, não tem problema. A gente precisa se desprender das regras. A gente precisa entender os efeitos e estar ciente de que isso acontece, mas a gente tem total poder de escolha e a gente sempre precisa escolher aquilo que faz a gente se sentir bem. E outro ponto legal para vocês pensarem é que não existe só o 880, então a gente não vai usar só a blusa toda pra dentro ou a blusa toda pra fora. A gente tem um meio termo nisso aí. O que seria esse meio termo? Às vezes a gente prender só um pouquinho da parte da frente ali na calça, ou só a lateral, ou então a gente fazer um nozinho ali na camisa, que já vai ajudar também a dar uma marcação ali de cintura, mas não vai ficar tudo pra dentro da calça, se é algo que te incomoda, se é algo que não te deixa confortável. Outra coisa que a gente pode fazer também, principalmente com camisa, é às vezes colocar um lado da camisa pra dentro e deixar o outro pra fora. Então existem, gente, várias alternativas que a gente pode utilizar para não ter que ir para nenhum extremo, se nenhum dos dois te agrada. A gente pode brincar. Por isso que é tão legal a gente conhecer e ter inspirações de truques de estilo, porque quando a gente vê alguém usando uma peça de uma forma diferente, a gente pode tentar aquilo e talvez aquilo seja a resposta que a gente tanto pediu para como que eu vou usar essa peça, que jeito que eu vou usar, sendo que eu não gosto de colocar deixar tudo para fora ou não gosto de deixar toda pra dentro, como que eu posso achar um meio termo. Isso é muito legal. A gente faz esses truques de deixar a blusa meio presa, né, semi-presa. O que acontece? A gente mantém o caimento da peça, às vezes é uma peça mais fluida, né, que realmente tem um caimento mais bonito, que tem um caimento que é pra ficar mais soltinho. Quando a gente prende só a parte da frente, a gente garante que não vai perder essa fluidez, mas também não perde marcação de cintura. Ou então quando é uma peça um pouco mais ampla e aqui a gente quer dar uma cinturadinha ali sem colocar pra dentro, porque é muito tecido, dá pra fazer esse nozinho, dá pra fazer um ajuste aqui e ali. Então sempre pensar no que vai ficar melhor, pensando no resultado como um todo. Lembra no que eu disse no começo desse vídeo, que o look não é só as peças que a gente coloca, mas é o como a gente coloca, porque o mesmo look, gente, o mesmo look com as mesmas peças pode ficar completamente diferente dependendo dos ajustes que eu faço. Então vamos pensar lá, uma blusa com uma calça. Se eu deixo toda pra fora, eu tenho um look. Se eu coloco tudo pra dentro, a blusa toda pra dentro, eu tenho outro look. Se eu coloco só a parte da frente pra dentro, eu já tenho um terceiro look. Se eu vou lá e faço um nozinho, eu já tenho um quarto look. Então entende que todos os ajustes que a gente faz, a gente cria uma versão diferente daquela combinação. E aí eu volto a dizer,
qual dessas versões te faz se sentir mais bonita. Qual dessas versões te faz se sentir mais segura? E aí aqui é um outro ponto legal de se pensar, que muitas vezes a gente não arrisca usar alguns ajustes, fazer alguns ajustes, porque a gente ainda não se sente tão seguro com aquela roupa, ou não se sente tão seguro com o nosso próprio corpo. Então, é um processo mesmo de ir se conhecendo e desconstruindo algumas crenças que a gente tem e que acabam limitando a gente na escolha das roupas, na escolha dos ajustes. E tudo isso é um processo. Não adianta eu ou qualquer outra pessoa virar pra você e falar assim, ah, esse ajuste fica melhor, se você ainda não se sente confortável, se você ainda não se sente pronta pra usar dessa forma. Então, é legal perceber isso também, se eu não uso porque realmente eu não gosto, ou eu não uso porque tem uma coisinha ali que eu ainda preciso lidar aqui dentro, sabe? Que eu preciso trabalhar aqui dentro pra poder me libertar, pra usar as roupas realmente da melhor forma possível. E esse é o ponto. A gente sempre tem que buscar usar as nossas roupas da melhor forma possível. E a melhor forma possível é sempre aquela que deixa a gente feliz, sempre aquela que deixa a gente com um sorriso quando olha no espelho. Então, gente, mais uma vez, é proibido usar a blusa pra fora? Não, não é proibido. É feio? Não, não é feio. Existem, como eu disse pra vocês, peças que ficam melhores dessa forma do que outras, mas tudo depende da combinação que a gente vai fazer e como a gente vai usar. Então, conta aqui embaixo pra mim se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu compreender as diferenças de ajustes, se deu pra ver aí nas inspirações a diferença mesmo de como que fica no corpo. Deixa aqui embaixo também como que você gosta de usar, se você usa com a blusa toda pra dentro, ou se usa pra fora, se gosta de fazer ajustes diferentes. Compartilha com a gente a sua experiência, dá seu joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana, começa a me seguir no Instagram, no TikTok, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo.